Versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se com ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, na praia, junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouve, versículo 3, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sob pedras ou pedregais, dependendo da sua tradução, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outros 60, e outros 100. Essa aqui é uma parábola muito conhecida, né? Eu tentei listar algumas parábolas aqui, e hoje nós tivemos uma parábola, né? Que foi a parábola do filho pródigo. Então, quando a gente começou a contar a parábola do filho pródigo hoje, que nós voltamos à nossa escola bíblica, o Andrezinho, filho da irmã Amanda com o Rodrigo, ele sabia toda a história, né? Então, junto com essa parábola, né? A parábola do semeador, a parábola da ovelha perdida, do bom samaritano e do filho pródigo são as parábolas mais conhecidas que as pessoas conhecem, não é verdade? E essa parábola aqui, ela é uma parábola especial, claro, todas são, mas ela tem uma temática muito importante para aquelas pessoas que a semente da palavra de Deus ainda não nasceu em fé no seu coração. Porque a temática principal do capítulo 4 aqui, até o versículo 20, que nós vamos ler ainda nessa noite, é o reino de Deus. E esse reino de Deus está entre nós. Há o reino de Deus na Bíblia e há o reino dos céus, aonde Deus está. Por isso, quando nós olhamos para essa parábola, tem um título aí humano chamado a parábola do semeador. Hoje vai fazer sentido porque nós vamos falar desse semeador. Mas a parábola talvez deveria chamar a parábola da semeadura. Há uma outra temática também que nós vamos abordar, que é essa secundária, que eu acredito ser, que é do semeador, que é essa temática que nos apresenta daquele que semeia, né? Aquele que semeia a semente. Há uma discussão se o semeador é apenas Cristo, ou se são os seus discípulos, né? Ou esse semeador é considerado a igreja, como nós vamos falar ainda nessa noite, falando um pouquinho sobre esse assunto. Quando você olha do versículo 1 até o versículo 2 aqui, Jesus sempre ensinava o povo a questão do reino de Deus. E é isso que vai nortear o nosso estudo hoje. Agora, quando você tem o versículo 10 ao versículo 20, fica bem claro para nós e notório a responsabilidade daqueles que semeiam a palavra de Deus. Porque diante da multidão, Jesus contou a parábola, mas quando chegou ali em particular com seus discípulos, a eles foram revelados a palavra de Jesus e os seus ensinamentos. Então fica claro que aquele que semeia a palavra de Deus, que somos nós, os seus servos, nós devemos ser prudentes, responsáveis, diligentes com a responsabilidade que Deus nos coloca. Quando a palavra é pregada e há uma conversão de caminho dentro do nosso coração, e esse é o nosso foco de hoje. Fazendo uma introdução aqui, eu nem lembro o que eu coloquei lá, né? Mas está dentro disso aí. Nós podemos destacar duas coisas.
Você vê Jesus, e Jesus sempre consegue transmitir a sua mensagem de forma clara, simples e eficaz dentro dos corações dos homens. Ele usa sempre, Jesus, elementos cotidianos da vida das pessoas, que as pessoas conseguem entender aquilo que ele está falando. Nós até colocamos os pontos ali, destacamos a explicação, mas olha só, Jesus dizendo a palavra de Deus, nos ensinando, olha só como é que ele faz uma interação com as pessoas que estão ouvindo a palavra, como ele consegue refrear a atenção, as pessoas fitas com seus olhos nele, ali prestando atenção em cada movimento, em cada palavra que sai da sua boca. Então é muito simples a forma que Jesus ensinava, mas com autoridade. Ele pegava exemplos, por exemplo, do lavrador. Quem não conhece o que é um lavrador? Todo mundo conhece o que é um lavrador. Sabe o que é uma pessoa que planta, uma pessoa que colhe, uma pessoa que recolhe, não é verdade? Ele usa o exemplo, por exemplo, da semente, né? A semente naquele tempo as pessoas também carregavam nas bolsas, porque lá no Oriente, lá nesses países, também é utilizado como alimento. As pessoas comem a semente. Naquele dia lá as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus aonde? De frente do mar. Né? Se você for na Antártida, ou se você for lá no norte, lá no Alasca, a praia não está calor. Mas se você for no verão numa praia, a praia vai estar calor, não é verdade? Na praia tem o quê? Na praia tem aves. Então Jesus começa a ensinar aquele povo, e as pessoas começam a ouvir com atenção. Aquele lugar é um lugar de terra fértil, aonde Jesus estava ensinando. Então as pessoas podiam compreender muito bem aquilo que ele falavam. Então não tinha como dizer que a semente, a palavra de Deus, não era lançada, pois ela era. Mas Jesus já nos explica porque havia, como nós estamos vendo aqui atrás, e há alguns tipos de solo que nós encontramos. A parábola é simples, fácil de entender, porque Jesus nos dá esse entendimento. Versículo 10, vamos fazer a continuação aqui. Versículo 9, quem tem ouvidos que ouça, ou para ouvir que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão fora de todas estas coisas se diz por parábola, para que vendo, veja, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para quem não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E lhes disse: não pareceis esta palavra? Como, pois, entendereis todas estas palavras? A explicação dele. O que semeia, semeia a semente. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. E da mesma forma que os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporais. Depois sobrevêm tribulações e perseguições por estas casas da palavra, logo se escandalizam. 18. E outros são os que recebem a semente, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão frutos, uns 30, outros 60, outros 100 por um. Um grão cai na terra e nasce e frutifica. Essa parábola fica fácil de entendimento porque Jesus explica a parábola para nós, não é verdade? O que nós temos os elementos aqui?
Primeira coisa, nós temos, versículo 14, a semente, que é a palavra de Deus. Qual que é o objetivo da palavra de Deus? Bem, o objetivo da palavra de Deus é apresentar o reino dos céus aos pecadores. As pessoas, versículo 26, vamos ler? E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Uma outra referência que ele faz, aonde que é lançada essa semente? Nos solos, no coração do homem. Então o coração do homem recebe a palavra, cada coração tem a disposição para receber de uma forma a palavra de Deus. Versículo 4, vamos à leitura, diz assim: e aconteceu que semeando ele, uma parte caiu junto do caminho. São aquelas pessoas que recebem a palavra, mas logo lança fora. Porque eles ainda não firmaram, não brotou aquela palavra dentro do seu coração. Eles não conhecem ainda o caminho, eles estão à beira do caminho. Eles estão ouvindo, mas eles não passaram por aquela porta até Jesus Cristo. Então eles não conhecem a verdade, eles não conhecem o caminho, eles não conhecem a vida que há em Cristo Jesus. Outros tipos de corações nós encontramos, está no versículo 5, que é um coração rochoso, duro, como pedra. Olha só, você pode ver aqui na nossa frente, aqui, tem as construções aqui, de vez em quando nasce alguma planta aí, não é verdade? No meio aí das nossas pedras do jardim, nasce nas frestas da nossa calçada, mas quando dá um tempo de seca, o que acontece? Elas morrem. É isso que está dizendo, versículo 5, e outra caiu sobre pedregais, aonde não havia terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, não estava ainda presa, não estava firmado ainda num solo em que a sua raiz pudesse suportar algumas coisas. Olha só o versículo 15, vamos ler o versículo 15 também. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Então a pessoa recebe a palavra, mas ele não faz o quê? Ele não nutre. Ele não aprofunda aquele conhecimento daquilo que Jesus está falando para poder fazer a vontade de Deus. Não é feito isso. Então as pessoas, elas recebem, mas logo elas se esquecem, elas se afastam. Em Lucas, no capítulo 6 até o capítulo 10, quantas vezes nós vemos Jesus vendo aquela multidão vindo para receber as coisas que Deus tinha, mas logo eles se afastavam, eles não estavam mais. E a Bíblia diz, e muitos dos seus já não andavam mais com Jesus. Quantas pessoas conhecem o Evangelho, são plantadas, crescem, e hora que chega para dar frutos, o que acontece? Não dá frutos. A pessoa se dispersa, perde o seu foco, o seu objetivo, que é o objetivo da palavra de Deus, que é trazer salvação, e aquela palavra, aquela semente, aquela vida que brotou no seu coração, ainda não produz frutos. Não adianta nada nascer, vingar, até florescer e não dá frutos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. No versículo 7, o que nós encontramos? Olha só, os espinhos. Versículo 7. E outra semente caiu entre espinhos, e crescendo nos espinhos, sufocou, e não deu frutos. Olha só que interessante. O versículo 18 a 19 retrata isso. A pessoa recebe a palavra de Deus, floresce, como nós falamos, e hora que chega do tempo de dar frutos, a pessoa faz o quê? Ela não dá valor àquele tesouro que é a palavra de Deus. Ela dá mais valor para as coisas terrenas deste mundo, dá mais valor para as riquezas, pelas paixões das coisas que existem nesse mundo, e logo a palavra, aquela planta fica lançada. Aquele coração, ele pode até florescer, ele pode até brotar, o fruto às vezes pode até vingar, mas não se aproveita para nada, porque a pessoa não está firmada onde? No solo fértil. Versículo 20,
o que a parábola diz para nós? Que existem os solos, que são à beira do caminho, os corações rochosos, espinhosos, mas existe o coração fértil. Versículo 20. E os que receberam a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e recebem, e dão o quê? E dão frutos. É o coração que, recebendo a palavra de Deus, ele fica firme aonde? Em Cristo, na rocha. E cada dia que passa, a sua fé, ela aumenta. Porque ela tem o quê? Prazer em ouvir a palavra de Deus. Se você não regar uma planta com água e colocar nutrientes, ela não vai dar frutos. Se o crente não tiver uma comunhão com Deus e ficar sufocado com esse tipo de coisas na sua vida, não há vida abundante em Cristo. E é isso que a palavra está falando. O reino de Deus, ele está presente pela graça de Deus. E se você hoje está aqui na igreja ouvindo a palavra, já entregou ou não entregou sua vida para Jesus, é porque alguém semeou a palavra no seu coração. E é importante que nós entendamos um detalhe. Existe a semente, existem os tipos de solo, mas também há o quê? Há meios de Satanás arrebatar a palavra, a semente do nosso coração. Quais são os exemplos? Está aqui atrás, versículo 4 e versículo 6. As aves, o calor do sol. Então o que diz no versículo 4? Que vieram as aves e comeram. São meios de Satanás tirar a palavra do seu coração. Versículo 6, veio o quê? Veio o sol com o seu calor. Meio de Satanás de matar a palavra no seu coração. Quando acontecem problemas, quando nós somos provocados a despertar nossa fé e de fato ter fé para enfrentar as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos um problema grave. Porque nós passamos a olhar para nós e não olhar para a vontade de Deus. Então eu olhando para mim, o que eu faço? Eu ponho a semente, que é a palavra de Deus que nós temos, e guardo ela. Não prego a palavra. Não prego a palavra para um próximo em palavras e não prego em ações. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não pregam? Uma outra coisa que acontece, que é um meio de Satanás, é o joio. Não está aqui nessa parábola, mas se você abrir em Mateus no capítulo 13, versículo 24 a 25, o que Satanás faz? Ele planta o quê? Ele planta o joio no meio do trigo, no meio da plantação. Para quê? Para misturar, para tirar o foco dos crentes, para que as pessoas possam ser corrompidas. Então, aonde há a palavra, o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar. Por isso que é importante a questão do semeador. Nós falamos aqui, quando Jesus ensina essas palavras, essa parábola para os seus discípulos, o semeador ele deve ter um coração disposto a obedecer, como nós cantamos hoje. Deve ter um coração diligente. Às vezes a pessoa só olha ele. Na sua oração, como nós falamos, a pessoa só pensa nela. A pessoa não pensa no próximo, não pensa em Deus, não pensa nos mandamentos que Deus nos ensina. E quando nós fazemos essas coisas, o que acontece? Acontece que você não tem o versículo 20. Por quê? Porque não tem colheita. Agora, Deus, ele é poderoso. Deus, ele é magnífico. Porque passando 2000 anos da vinda de Jesus, se você não quiser se levantar como semeador, Deus vai levantar alguém. A palavra vai ser pregada. Os judeus não querem pregar sobre Jesus. Ok. Deus vai levantar uma nova nação. Então veja só a responsabilidade como semeador você tem diante de Deus e o seu propósito. Primeira coisa que nós separamos aqui é que aquele que semeia, ele tem um sonho. O sonho de fé do que semeia a palavra. Por que uma pessoa semeia a palavra de Deus? Você já parou para pensar por que nós fazemos culto? Por que um dia a igreja decidiu, justamente com o nosso pastor, construir uma igreja? Abrir portas. Por que a igreja decidiu fazer isso? Por que a igreja busca crianças em casa? Por que a igreja ensina a palavra de Deus? Por que há atividades recreativas na igreja para aplicação de princípios bíblicos?
Não adianta nada a gente abrir o campo para as crianças aqui, né, para elas virem se divertir numa recreação e não ter aplicação bíblica, virar uma bagunça. Para que adianta fazer uma coisa dessa? Para que adianta trabalhar? Para que adianta pôr a palavra de Deus como centro, se não para semear a boa semente? Então o propósito de uma igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho, plantar essa semente no coração das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. E isso deveria ser um sonho nosso. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Nós deveríamos ser assim. O nosso desejo, o nosso sonho, não deveria ser comprar uma casa, comprar um carro, ajuntar dinheiro no banco, viajar. O nosso sonho deveria ser o quê? Olha só o que está falando, capítulo 5, versículo 7. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Nós deveríamos esperar a salvação das outras pessoas que estão do nosso lado. Porque riquezas maiores do que você ter uma casa, um carro, ou um lugar mais bonito do que você possa ir, por exemplo, para Cancún, para aquelas ilhas paradisíacas que vem no Facebook, é você ir para o céu, com as pessoas que você ama. Então, na verdade, semear a palavra de Deus, ela é uma missão. E deve ser uma missão individual por toda a nossa vida. Alguém pode dizer, mas isso dá trabalho, né? Isso requer investimento de tempo, de dinheiro. Mas na verdade isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um propósito de vida. Para que você foi criado. Tem a ver você ser imagem e semelhança de Deus, para que outras pessoas possam ver a Deus. O Filipe um dia chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra ao Pai que nos basta. E o que Jesus disse para ele? Filipe, estou há tanto tempo contigo, né? Você não está me vendo, Filipe? Eu sou a glória do Pai, você não está me vendo? E nós somos cristãos, pequenos cristos aqui neste mundo em que as pessoas podem ver. No versículo 8 do capítulo 4 diz: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, e outros 60, e outros 100. Então, o semeador, ele é um trabalhador do reino. Ele é embaixador de Deus aqui na terra, com a palavra de Deus. O semeador, ele é uma pessoa privilegiada. Isaías no capítulo 55, versículo 11, diz assim, que a palavra de Deus jamais volta vazia e faz o que apraz a Deus. Aqui eu estou vendo que tem muitos trabalhadores. Pode ser que no final do mês você trabalhe e você não receba o seu fruto, que é o seu salário. Empresa pode quebrar. Quantas empresas quebrou na pandemia? Agora, o semeador, ele é um privilegiado. Por quê? Porque ele vê os frutos do seu trabalho. Nada é lançado fora. A palavra de Deus, ela é eficaz e ela dá o quê? E ela dá frutos. E ela dá não somente frutos aqui neste mundo, mas também dá frutos no reino dos céus. Lá na glória você vai ver o trabalho que foi feito por esses discípulos, pela igreja de Jesus Cristo com as pessoas, não porque nós somos poderosos, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas porque a palavra ela é boa. A Bíblia diz que a palavra ela é boa, versículo 8 aí que está na sua Bíblia. Agora, plantar a semente, plantar a palavra de Deus, precisa, para fazer isso, ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que essa palavra ela não vai voltar vazia. Às vezes você convida 1, 2, 10, 20, 100 pessoas, ninguém vem assistir um culto. Quantas vezes você convida uma pessoa e a pessoa não vem? Não é verdade? Mas essa palavra tem efeito para Deus, nós vamos ler depois. Ela não está ficando vazia. Aquele solo pode não ser um solo frutífero, mas é um solo que ouve a palavra de Deus. E a responsabilidade da palavra de Deus, da semente, já não está mais com você na sua bolsa quando você lança. Está com a pessoa que recebeu. Por isso o lavrador, ele deve plantar e não esperar colher amanhã. Porque aquele que planta, ele vai colher, mas ele vai colher no futuro.
Muitas vezes nós queremos colher no imediato. Às vezes você faz um bem para a pessoa, esperando em receber, mas na verdade não é assim que as coisas funcionam. Às vezes o Luiz pode fazer um bem para mim, e eu não retribuir para ele. Quem vai retribuir para ele vai ser o João, que pode um dia retribuir ele. E pode ser que a retribuição eu faça para o filho dele. Foi assim que aconteceu no tempo de Davi, juntamente com Jonatas. Quando o Jonatas, filho de Saul, defendeu o Davi para que ele não morresse, e depois lá na frente o seu filho, o filho de Jonatas, foi cuidado por Davi. Então olha só como a palavra de Deus nos mostra. O lavrador, ele tira o sustento da terra, não é verdade? A pessoa que está plantando, ela está plantando não somente, se você pensar num fazendeiro, num sitiante, plantando para ele, porque ele também vai colher daquilo, ele vai comer daquilo, mas ele está plantando para quem? Para as outras pessoas. E olha só como é gratificante, que prazer que tem aquela pessoa que planta, aquela pessoa que vai lá, quando vê a sua planta crescer, quando aquela planta ela começa a florir, quando ela dá o seu fruto no tempo certo, quando ele recolhe no seu celeiro aquela plantação, aqueles frutos, e aí ele tira parte daquilo novamente para quê? Para plantar para um ciclo. Você já pensou se Deus não fosse benevolente com a nossa casa? Se Deus abençoasse você e não abençoasse as próximas gerações, como que seria? Por isso que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é magnífico. Todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Agora não é fácil você levantar cedo, sendo um lavrador, e trabalhar, porque dá muito trabalho. O irmão Clodoaldo chegou hoje aqui, ele viu tanto mato aqui que ele ficou até meio bamba as pernas dele. Eu falei, Clodoaldo, vou falar uma coisa para você. Isso aqui é 60 dias que eu não mexo. Eu estava mexendo, enquanto meu pai estava aqui, eu estava mexendo, não tinha mato para lugar nenhum. Agora o mato tomou conta de tudo, né? Então para você ver que o trabalhador, ele tem trabalho. Nem tudo são flores, nem tudo são frutos. Porque a Bíblia diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Às vezes você planta, quando você acha que aquela planta vai dar frutos, o que acontece? Vem uma seca e faz o quê? E mata aquela planta. Ou às vezes pode acontecer, como aconteceu na semana passada, temporais, em que muitas, não só lavouras, quando vem um gafanhoto, mas eu estava vendo muitas plantações de frutas, aonde estava ainda verde os seus frutos, e deu uma ventania, deu uma tempestade, e todos aqueles frutos foram para o chão. Olha só, então nem tudo são flores, mas a palavra, a semente, ela tem força, porque ela pertence a Deus, ela é do Senhor. E a Bíblia compara a palavra de Deus como uma semente, mas também compara a palavra de Deus como uma espada. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. E é uma espada que tem dois gumes. É uma espada que entra na alma do homem. Por isso que ela é eficaz, conforme o livro de Isaías, como nós lemos. Olha só. Apocalipse capítulo 19 e versículo 15. Diz assim essa semente. Diz assim a palavra: e da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Você pode plantar, aquele coração pode não receber a palavra de Deus, mas não foque as suas forças nisso, a sua mente. Hoje eu plantei e não colhi. Porque quem dá o crescimento, quem faz nascer essa semente, isso é a vontade de Deus. Isso pertence para o Senhor. Em Hebreus no capítulo 4, versículo 2, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes. Você está entendendo, Vitor? Não?
Está entendendo, Anthony? Quando você está em casa, você vai comer lá no prato, a faca tem um corte, não tem? Uma espada, ela tem 2 cortes, ela corta dos 2 lados, entendeu? Então a palavra de Deus serve tanto para aqueles que se salvam, que ouvem a palavra e guardam no seu coração como tesouro, como aqueles que não querem saber da palavra de Deus. Ela é eficaz, continuação, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então o semeador, ele tem aquele sonho, aquela fé de que vai nascer dali, daquele coração, uma nova vida, uma vida espiritual. Mas se isso não acontecer, você não precisa jogar o seu sonho fora, porque isso pertence a quem? Isso pertence a Deus. E é claro que não tem como o semeador trabalhar se ele não tiver o quê? A semente para plantar. Então a semente, ela tem uma capacidade, que é o nosso segundo item aqui. A semente, que é a palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar o mundo na mão do semeador. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. No versículo 20, voltando para lá, de um único grão você pode tirar mais 30, 60, 100. Marcos capítulo 4 e versículo 20. Diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Então a semente, ela tem a capacidade de transformar o mundo na mão do semeador, de produzir muito. Agora, o que é uma planta? E o que é uma plantação? Uma plantação é quando há muitas sementes que foram plantadas. É uma lavoura. Olha só o trabalho de uma lavoura. Olha só o trabalho na comparação que Jesus faz. Jesus é o semeador? Claro que Jesus, ele é o semeador. Mas quando diz nessa condição de semeador, também isso se faz uma referência coletiva dos seus, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos que eles também são semeadores. A igreja é semeador da palavra de Deus. E quando nós falamos nesse poder de transformar o mundo, nós devemos deixar bem claro que isso não é porque o semeador ele é poderoso. Não, de forma alguma. Lembra quando nós falamos sobre oração aqui? Lá em Efésios, nós lemos um versículo que diz que a oração feita pelo justo tem muito em seus efeitos. Por que que a oração ela tem efeitos? É porque o justo ele é poderoso? Não. Quem é poderoso é Deus. O semeador ele é poderoso? Não. Ele é apenas um instrumento. E o semeador, a semente transforma o mundo na mão do semeador, e o semeador sabe disso. É por isso que ele tem fé naquela semente que ele plantou e sabe que aquela semente dará o seu fruto. Mas nós precisamos destacar 2 coisas neste ponto. Primeiro ponto, é que nós precisamos ter o quê? Ter fé na semente. Porque a semente ela tem poder de transformar. Nós temos 2 imagens aqui, você que está em casa, você não está assistindo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num cerrado. Eu já tive a oportunidade de ir num cerrado. Você chega lá, é igual o tempo de seca, você não vê nada, vê uns brotinhos de mato desse tamanho, umas árvores todas espinhentas assim, todas retorcidas conforme a imagem, e não há nada ali. Agora, embaixo, você vê uma outra imagem, uma imagem de sementes que foram plantadas e ali há o quê? Há uma plantação. Quando você pega um coração, ou no caso aqui nós estamos citando para fazer o exemplo de um cerrado, aonde só tem seca, não tem vida.
Aonde não tem a palavra de Deus, não tem abundância. Aonde tem seca, o que nós encontramos? Falta de alimento. Jesus é o pão da vida. Sem a palavra de Deus, as pessoas estão famintas. Se você só tem seca, se você tem falta de alimento, as pessoas não conseguem nem sair para trabalhar. Vai trabalhar por quê? Não é verdade? Pensa que naquele tempo, o que dava emprego para as pessoas e a maioria era o quê? Era agricultura, era plantar. Lembra da questão cotidiana que nós falamos? O evangelho ele tem que ser esparramado por todo mundo. A pessoa não pode viver sem o evangelho. Se não plantar, a pessoa também não vive. Porque não tem trabalho, não tem alimento, não tem progresso. E só tem miséria, só tem sofrimento. Porém, aonde há semente de Deus, há Jesus, há vida em abundância. E uma pessoa que recebe a palavra de Deus passa a ter esperança, passa a ter colheita na sua vida. Mas para isso, você que está sentado nesse banco, ou você que ouve, você precisa acreditar. Ninguém acreditava que o cerrado podia dar o quê? Podia dar frutos. Ninguém acreditava nisso. Mas até então que chegou um brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não sei se foi este ano ou o ano passado, ele transformou uma área infrutífera, um solo duro, espinhoso, sem nada, em um solo frutífero. Isso é a função também do semeador. Porque aonde há a transformação, há porque tem a palavra de Deus. Agora, se você pegar um campo daquele que você está vendo, duas coisas. Uma é preparar a terra, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A segunda. A primeira, você não usar semente, não vai nascer nada. Não é verdade? E por incrível que pareça, nós precisamos usar a semente. Porque muitas pessoas querem ter o reino de Deus, mas não usam o quê? Não usam a boa semente, conforme nós lemos a palavra de Deus. Muitas pessoas querem ter salvação ou pregar salvação sem a semente, a palavra de Deus. E aí isso não dá certo, por quê? Porque isso não frutifica, isso não nasce. E sem a palavra de Deus genuína, não tem transformação. Se não tem transformação, não tem colheita, não tem semeadura, não tem colheita, não tem semente. Ah, mas isso parece uma coisa impossível, mas isso é uma realidade. Quando Jesus chegou, tinha lá os fariseus, os escribas, os saduceus. O que eles estavam plantando no coração das pessoas? A boa semente? Não, porque a boa semente tinha sido transformada. Se fôssemos contar essa parábola hoje, no tempo de Jesus não dava, mas hoje já dá. Poderia ter um título das nossas parábolas aqui na igreja, né? A parábola da semente transgênica. Não é assim que acontece hoje? As pessoas plantam aí grãos transgênicos? Então as pessoas têm mudado a palavra de Deus. E nos dias de hoje continua isso. Grãos transgênicos são aqueles que foram modificados geneticamente para dar mais frutos. Eu estou vendo o Vitor, estou vendo o Nelson Júnior, estou vendo aqui o Anthony. Quando você planta uma planta, ela nasce. O que você precisa fazer depois? Por veneno, não é verdade? Se você não cuidar dela lá, o que vai acontecer? Ela vai morrer, ela não vai dar fruto. Então as pessoas transformaram os grãos que Deus criou em transgênicos, fizeram codificação genética. Então as pessoas fizeram isso para produzir mais. E infelizmente muitas igrejas hoje têm aceitado não a boa semente, mas o grão transgênicos dentro da palavra, dentro da casa do Senhor. E pode ser até que não seja uma casa de Deus, seja uma seita. Salvação por obras não tem nada do boa semente. Isso não tem nada a ver com o que Deus, Ele diz. Por isso a pergunta é, produzir o quê? Se você não usa a boa semente como semeador, a palavra de Deus genuína, conforme ela está escrita, não pelo seu entendimento, mas pela vontade de Deus, vai produzir o quê? O que as pessoas têm produzido nos dias de hoje?
vai produzir, como Paulo diz, um outro evangelho. Um evangelho que não é eficaz e não alcança o seu objetivo, porque o objetivo da semente da palavra de Deus é dar fé no nosso coração, para que as pessoas cheguem até o reino dos céus. Mas a palavra que nós temos encontrado hoje, a boa semente, é uma palavra viva? Não. Abundante? Não. É uma palavra, Anelisa, é uma palavra que não repreende o pecado, que não quer tirar o pecado da vida das pessoas. Isso significa o quê? Que isso não é a boa semente. Nos dias de hoje, uma pessoa que prega a palavra de Deus, ela não pode pregar mais, atacar sobre o pecado. Por quê? Porque hoje é um discurso de inconversão de caminhos. As pessoas elas têm coragem de dizer, não, Jesus sabe que as pessoas são pecadores e aceita desta forma. Isso não é do jeito que a palavra de Deus diz. Tem que haver o quê? Conversão, repreensão. Mas as pessoas, as palavras, muitas vezes nós não queremos ouvir. Você quer vir trazer um assunto para Deus e resolver do seu jeito, não do jeito que Deus tem para resolver. As pessoas estão pegando a semente, mas uma semente que não é de trigo, como a Bíblia nos ensina. É uma semente de joio. E quando chegar lá no final, vai acontecer como está escrito no livro de João. Pois o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá o quê? Bons frutos. Porque nós sabemos que toda árvore dá fruto. Ou dá bom fruto, ou dá um mau fruto. Mas infelizmente, acontece isso. As pessoas têm se afastado. Hoje falar de inferno e de castigo é politicamente incorreto. Como é que você pode ter um WhatsApp escrito lá, só Jesus Cristo salva? As pessoas olham aquilo e dizem o quê? O que elas falam? Isso é uma agressão, isso é uma falta de liberdade, cada pessoa tem que crer, a pessoa não pode falar uma coisa dessa que só a religião dele leva para os céus. Não, a minha não é religião. O que eu creio é espiritual, religião não existe, isso é uma palavra humana. A Bíblia diz que Deus é o quê? É espírito. Então, no que eu creio é na espiritualidade em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não querem saber, não querem ter a boa semente. Por isso que nós olhamos, e muitas vezes as nossas ações, não é aquela semente de trigo, como a Bíblia diz que vai ser colocada no celeiro, no céu, mas muitas vezes nós plantamos outro tipo de sementes. Você planta abrolho, você planta espinhos, eu planto joio, e aí isso é resultado muitas vezes do que nós colhemos na nossa vida. Agora, se você na sua vida está plantando uma semente transgênica, uma semente que não é boa, que é a palavra de Deus, como que você pode, como um semeador, levar isso para as outras pessoas? Não dá, isso não existe. Por isso que primeiro nós precisamos olhar para nós mesmos e começar a plantar boa semente dentro do nosso coração, na nossa casa, para os nossos vizinhos e no trabalho. E quando Jesus termina essa parábola do capítulo 4, versículo 20, ele já vai engatar outras. E para a gente finalizar é um ponto de atenção. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6. Por quê? Porque como nós lemos a partir do versículo 26 também, Satanás, ele usa os seus meios para quê? Para arrancar a boa semente. Satanás quer eliminar a palavra de Deus no seu coração. Porque sem palavra, sem transformação, sem colheita, sem Jesus, sem salvação. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer como os trabalhadores de Deus? Nós precisamos trabalhar o quê? Os corações das pessoas, o solo. A palavra às vezes cai na beira do caminho, mas porque nós não damos atenção. O semeador permitiu que aquela semente caísse em lugar errado. Não é assim que diz o versículo? Que caiu à beira do caminho. Se você chega em um lugar onde há pedras, nós precisamos empilhar essas pedras, transformar aquele coração num coração
frutífero, num coração pronto para receber a palavra de Deus. Se aquele coração é um coração cheio de espinhos, nós precisamos arrancar aquilo. E começa muitas vezes pelo nosso exemplo. Sem exemplo, as pessoas não vão ouvir você. Por isso, o poder está onde? Na palavra de Deus. Agora, para a palavra, ela ser eficaz, e ela é, nós como semeadores, nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos ensina isso. Quando ele chega em Atenas, aqueles corações, eles não são férteis para a palavra de Deus. Eles são férteis para a idolatria. Então, quando Paulo não chega metendo o pé no altar deles lá de idolatria e fala, ó, isso aqui não presta, não vale nada. Não, o Paulo vai começar a preparar o coração dele para eles receberem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, como nós lemos, a partir do momento em que as pessoas têm empatia com você. Isso pode acontecer. Pode acontecer também como Jonas. Chega lá, prega de qualquer jeito e as pessoas se convertem. Isso é eficácia de Deus, isso é a soberania de Deus. Mas existe a sua parte como trabalhador. E em Provérbios, para nós fecharmos, capítulo 10, versículo 4, diz assim, sobre aquele que semeia. Provérbios capítulo 10 e versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas. Tem gente que vai entrar no reino dos céus empobrecidos de galardão. Por quê? Porque olha só o que está escrito, as suas mãos é o quê? Preguiçosas. Agora, Jesus conta essa parábola para que os discípulos fossem diligentes. E aqueles que são diligentes e trabalham, além de receber as coisas aqui neste mundo que Deus nos promete, o pão de cada dia, terá muitas riquezas nos céus. Aonde a traça e a ferrugem não vai comer o que você produz. Aonde o ladrão não vai poder roubar. Porque Satanás não vai entrar nos céus. Aqui você pode comprar um carro novo, daqui a pouco seu carro está velho. Ou você pode bater o carro e perder o carro. Ou pode vir uma tempestade e derrubar a sua casa. Mas quando nós somos diligentes e não temos preguiça de trabalhar para Deus, nós somos o quê? Abençoados e privilegiados. Por isso, preste bem atenção. A sua fé deve estar firmada naquilo que você semeia. E cuide daquilo que você tem plantado. Porque Deus colocou na sua mão. Talvez Deus colocou um pedacinho de terra que dê para plantar só uma semente. Mas pode ser que chegue um dia que Deus coloque um campo inteiro na sua mão. E aí, se você não está preparado para cuidar de uma semente, quem dirá preparado de um coração, quem dirá preparado de toda uma terra onde há plantação. Amém?